Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Nazari, pra quem não me conhece, pra quem tá entrando agora no canal. Eu sou ilustradora, mas eu sou formada em hotelaria e arquitetura também. E muita gente me pergunta sobre como eu consegui sair da arquitetura para entrar para ilustração, como se deu essa transição diária. Eu já falei um pouco sobre isso nos dois primeiros vídeos do canal, mas eu falei meio rápido, eu acho que é um assunto que dá para aprofundar e muita gente me pede também para falar, então eu estou aqui para fazer isso. Antes de começar a falar sobre transição, eu queria deixar bem claro para todo mundo que está assistindo que essa foi a transição que aconteceu comigo. Não quer dizer de forma nenhuma que vai ser igual com você, que é igual pra todo mundo. Cada um tem uma história, cada um teve um jeito de conseguir, sabe? Quem conseguiu trocar. Não é receita de bolo, pode acontecer de outras formas. Esse é o meu relato, saibam disso. Vocês estão avisados, então vamos começar. Eu sempre gostei de desenhar desde criança, mas quando foi pra escolher uma profissão, na hora de escolher, eu não achava que dava pra fazer isso profissionalmente, entendeu? E também achava que talvez fosse um hobby, enfim. Na hora de escolher a profissão, eu deixei isso de lado, fui fazer hotelaria, nada a ver comigo, fui fazer porque era perto da cidade que eu morava e também porque eu gostava de viajar, já falei isso também, mas não tem nada a ver. E depois que eu terminei a hotelaria, era um curso rápido de 2 anos, eu fui fazer arquitetura porque eu achava que eu já sabia desenhar, então era alguma coisa próxima ao desenho e de certa forma achei que eu podia ter uma vantagem, né? Por saber já desenhar um pouco melhor do que as outras pessoas, achei que isso poderia me ajudar. Quando eu passei na arquitetura, eu lembro muito bem de ter falado pra minha mãe, tipo, eu não sei se eu levo jeito, sabe? Eu não me vejo projetando ambientes, eu não sei decorar coisas, sabe? Nunca foi meu forte fazer esse tipo de coisa. E minha mãe falou, não, fica tranquilo, isso aí na faculdade você aprende. E aí eu falei, bom, são 5 anos também lá, eu aprendo. E outra, a faculdade de arquitetura tem muito leque, né? Eu poderia trabalhar como cenógrafa depois, ou alguma coisa mais artística, sabe? Eu sei que dá pra trabalhar com outras coisas além de projetar ambientes dentro da arquitetura. Aí passaram uns 5 anos de faculdade e quando eu terminei, eu ainda não gostava disso, assim, eu nunca gostei de arquitetura, sabe? Mas por saber desenhar e por gostar um pouco de desenhar, foi basicamente por gostar de desenhar. Eu falei, talvez eu pegue um gosto pela coisa. Terminei a faculdade, tava me sentindo super insegura, mas ainda me assegurei. Falei, não, acho que é só insegurança de começo de carreira. Assim que eu começar a trabalhar vai melhorar. Terminei a faculdade em 2012 e aí em 2013 eu consegui meu primeiro emprego na área, que foi num escritório de arquitetura que fazia arquitetura de interiores. Era um escritório bem legal, lá em Taubaté mesmo. Primeira semana de trabalho eu tava super animada, né? Nossa, trabalho novo, tal, nossa, tô super empregada na área, vou... me dá super bem aqui nessa área, sou uma arquiteta. Eu sou arquiteta. Eu tô fazendo meu trabalho. E o pessoal do escritório também era super legal, até hoje sou amiga deles, inclusive. Aí, logo nas primeiras semanas, eu tive que visitar uma obra junto com um dos coordenadores lá do escritório. E nessa viagem de carro, que era em outra cidade, ele me perguntou, a gente nem se conhecia muito bem, mas ele me perguntou, Bianca, se você pudesse escolher qualquer trabalho no mundo, assim, o que você escolheria? O que você gostaria de fazer? Aí eu fiquei tipo, nossa, esse cara tá querendo me derrubar, assim, acho que esse cara não vai muito com a minha cara, tá querendo saber se eu tô querendo de verdade ficar no escritório, sabe? Até fiquei meio desconfiada na hora, mas aí eu não sei, eu sou muito coração bom, né, e falar de sonho sempre mexe comigo. Eu confiei nele e falei, olha, se pudesse escolher qualquer coisa, eu acho que eu seria ilustradora na Disney, porque eu amo a Disney, eu sempre gostei de desenhar, não sei o quê. E ele virou pra mim e falou, por que você não vai atrás disso então? Nossa, eu fiquei tão chocada, porque nunca ninguém tinha me incentivado dessa forma, sabe? Porque desde o começo, quando eu falava isso pra minha família, ou quando eu demonstrava que eu gostava de desenhar, a resposta pra, tipo, eu gosto de desenhar sempre foi, mas isso não dá dinheiro, mas no Brasil, né, é complicado, a gente não tem como te mandar pros Estados Unidos, porque lá que tem. Eu não sei, eu acho que foi por falta de informação mesmo da minha família e minha, que eu acabei nem começando a correr atrás disso, porque eu achei que não tinha futuro. Mas do jeito que ele falou, me pareceu tão, tipo, lógico, sabe? Por que eu não vou atrás disso? Tipo, agora eu tô trabalhando, né, pensei, agora eu não tô mais fazendo faculdade, tô ganhando meu próprio dinheiro, poderia muito bem ir atrás de um curso de desenho pelo menos e pagar isso eu mesmo, né? E aí então eu fui atrás de um curso de desenho em Taubaté mesmo. Aí eu fiquei falando pra mim assim, bom, na pior das hipóteses, se não der em nada, pelo menos tô me divertindo, é um hobby, eu gosto de desenhar, só isso. Aí contar pra minha família que eu tava investindo dinheiro em desenho foi meio difícil já, isso que eu nem tava pensando em trocar de área ainda, era só um hobby mesmo.
Mas pra eles achavam que eu tinha que investir dinheiro em pós de arquitetura, sabe? Por que você não faz uma pós em design de interiores? Por que você não gasta seu tempo, sua energia com isso? Eu falei, cara, pela primeira vez na vida eu posso decidir o que eu quero fazer, porque eu tô ganhando meu dinheiro e o dinheiro é meu e eu posso investir ele com o que eu quiser. É um hobby, eu vou fazer isso aí. E aí eu me matriculei nesse curso. O curso foi muito bom pra eu voltar a praticar. Mas era um curso muito focado em técnica, sabe? Depois de um tempo de curso, mais ou menos 1 ano de curso, eu comecei a perceber que o que eu queria fazer mesmo era conseguir tirar o que tinha de dentro da minha cabeça e botar no papel, sabe? Criar, eu queria saber criar. Eu pegar as coisas que eu imaginava e contar as minhas próprias histórias, colocar aquilo no papel, que era uma coisa que eu nunca conseguia fazer. E aí eu fui atrás de outras escolas que pudessem me ajudar a concretizar isso. E a escola que eu sempre caía nela era uma escola que ficava em São Paulo, que chama Quanta Academia de Artes. Qualquer ilustrador que eu pesquisava, porque eu fiz Quanta, porque o pessoal da Quanta, que não sei o que, eu falei, nossa, a Quanta deve ser boa. Aí pesquisando eu vi que eles tinham um curso de fim de semana, que seria quando eu poderia ir pra São Paulo, né? E aí eu falei, cara, se eu pegar o meu 13º, se eu juntar um dinheirinho, eu consigo pagar um curso anual. E aí todo sábado eu vou pra lá, Taubaté não é tão longe de São Paulo assim, dá pra ir de ônibus e voltar no mesmo dia. Mas aí eu já fiquei com aquele medo, porque eu falei, olha, daí se eu for pra São Paulo estudar desenho, já é um passo maior, né? Vou investir bem mais dinheiro nisso, bem mais tempo nisso. Mas desde aquela conversa que eu tive com o João Paulo no carro, começou a acontecer uma coisa muito engraçada comigo. Quando eu deitava na cama à noite, eu botava a cabeça no travesseiro e eu ficava pensando, aonde esse caminho que eu escolhi vai me levar? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, o meu futuro, qual vai ser se eu continuar nesse caminho que eu tô hoje? Se eu continuasse a ser arquiteta em Taubaté, muito provavelmente eu iria fazer uma estrutura em Taubaté, casar em Taubaté, ter uma família ali e continuar sendo arquiteta. E aí eu ficava pensando, será que eu quero isso? Será que é isso que eu quero pra minha vida? E conjecturando assim, tipo, cara, se tem alguma hora pra desistir do que eu tô fazendo agora, pra trocar de caminho, essa hora é agora. Que eu não tô ganhando muito lá no escritório, que eu tô lá há pouco tempo, que eu não tenho muitas obrigações financeiras, eu não tenho casa própria, não tenho grandes contas pra pagar assim. Se eu não fizer isso agora, mais pra frente vai ser muito difícil fazer. E se eu não tentar isso agora, na hora que eu estiver no fim da minha vida, eu vou olhar pra trás e falar, nossa, eu nem tentei. E isso me incomodava demais. E aí eu falei, cara, eu tenho que tentar. Acho que eu tenho que no mínimo tentar, senão isso vai me atormentar pro resto da minha vida. Eu sentia isso, sabe? Então eu falei, eu vou fazer aula na Quanta. Eu me programei financeiramente e eu me matriculei, foi um dia muito feliz. Eu até postei no Instagram esse dia, até quando eu me matriculei, eu fiquei super emocionada. Ai, meu Deus. E outra, eu ainda não tinha trocado de profissão, né? Era uma coisa tipo, se tudo der errado, eu ainda sou arquiteta em Taubaté. Ainda tô ganhando meu dinheiro, tô fazendo as coisas tudo certo. E no fundo, eu sempre soube que eu queria ser ilustradora, sabe? Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Todas as fases da minha vida eu nunca parei de desenhar. No ensino médio eu desenhava o pessoal da minha sala, na faculdade eu desenhava, nos cursinhos eu sempre desenhava nas apostilas, eu desenhava nas mesas. Nossa, eu sempre desenhei. E quando eu me abri pra isso, foi muito fácil perceber que eu realmente gostava disso. Eu só não fui atrás disso antes, porque eu não conhecia nenhum exemplo real de pessoa que fizesse isso e que tivesse dado certo, então pra mim era muito sem precedentes, sabe? Inclusive foi por causa disso que, um parênteses, essa foi uma das grandes razões pelas quais eu decidi fazer o canal do YouTube. Eu pensei que talvez eu pudesse ser esse exemplo real para outras pessoas que estivessem na mesma situação que eu. E não me arrependo, tô muito feliz com ele. E outra razão pela qual eu também não fui atrás de desenhar logo do início foi porque eu não queria decepcionar minha família, sabe? Eles pareciam tão em dúvida em relação a isso que eu não queria decepcionar eles. E eu fui meio que fazendo o que eles falavam que talvez daria certo pra mim. Ficava pensando, pô, eles já pagaram 2 faculdades pra mim, seria muito injusto que eu não seguisse esse caminho. Mas pensando bem, não seria muito injusto comigo se eu tivesse que fazer uma coisa na qual eu não me ligava muito, que eu não gostava muito? Então, por isso que eu falei, acho que vale a pena tentar. Enfim, então durante 2014 inteiro eu fiquei indo pra São Paulo todo sábado pra fazer aula na Quanta. E foi muito bom, gente. Começar a fazer aula na Quanta foi maravilhoso, porque eu nunca tinha tido tanto contato com gente parecida comigo, sabe? Parecia que eu jogaram todas as pessoas parecidas comigo lá na Quanta e falaram, pronto, esse é o seu pessoal aí, se vira. E eu tipo, todo mundo gosta de desenhar, todo mundo tem as mesmas referências que eu, as pessoas sabem do que eu tô falando, sabe? Eu me encontrei ali, foi maravilhoso. Tanto com os alunos quanto com os professores. E os professores eram pessoas, os tais dos exemplos reais.
eles trabalhavam com arte, e eles eram ilustradores e eles conseguiam sobreviver com isso, sabe? E eu fiquei tipo, caralho, não acredito que existe isso. E tava tão perto de mim, sabe? Eu nunca tive esse contato que eu tô tendo agora. Então foi foi um mindfuck, assim. Tanto que, nossa, durante 2014 inteiro, sábado era o melhor dia da semana pra mim. Eu ficava contando os dias até chegar o sábado, que era o dia que eu ia pra São Paulo pra conseguir falar com o pessoal, aprender sobre ilustração e ainda conversar e sair aqui em São Paulo. Eu amava, nossa, eu sempre adorei São Paulo, não sei porquê, mas eu gostava muito. Foi até engraçado porque eu cheguei na Quanta achando que eu tava arrasando nos desenhos. Eu achava que, nossa, ninguém pode comigo, porque eu desenho muito bem, eu sou a melhor desenhista de Taubaté. Primeiro que isso é mentira, segundo que as pessoas em Taubaté não desenhavam. Então é lógico que eu desenhava melhor do que elas. Eu demorei uns belos meses aí pra começar a pegar o jeito de fazer exercício, pra baixar um pouco o ego, né? Tipo, cara, eu vou ter que reaprender tudo sim. E pra começar a reaprender a desenhar do zero, né? E isso foi um processo também, foi difícil, mas depois que eu comecei a pegar o jeito, nossa, eu não via a hora de parar. Eu trabalhava de manhã até a tarde, né? Umas 6 horas mais ou menos. Aí eu voltava pra casa, jantava e ia pro meu quarto desenhar. E eu ficava... Nossa, eu perdia a noção do tempo. Eu ficava no meu quarto horas. Aí na hora que eu ia ver 1, 2 horas da manhã, eu tinha que acordar cedo no dia seguinte pra trabalhar de novo. Então foi uma época de privação de sono bem ruim. Não recomendo. Mas é que eu tava tão inspirada e no gás. E eu tipo, caralho, é isso que eu quero, é isso que eu... Vamos! Brrr, monstro! Que eu não via a hora de chegar em casa pra desenhar. Me enfiava em collab, desafio de desenho, fazia lettering, aquarela. Essa parte foi muito boa porque eu testei muita coisa. O curso fez com que eu experimentasse muita coisa nova que eu não sabia, né? Então foi muito bom porque me abriu um leque enorme de coisas que eu nunca tinha pegado pra fazer. Foi nessa época que eu comecei a cogitar a trocar de área. Falei, olha, eu gosto muito mais disso do que de arquitetura. Assim, na minha cabeça, não era uma opção desistir da arquitetura para virar freelancer de ilustração. Eu queria trocar meu emprego de arquiteta para ilustradora, mas em algum lugar fixo, sabe? Para eu continuar ganhando salário, porque eu queria muito vir para São Paulo. E eu não tinha condição de bancar uma vida em São Paulo se não fosse ganhando um salário estável todo mês para me bancar aqui, né? E até foi um pensamento muito lúcido assim na época, porque eu já tinha as minhas contas, né? Eu não tinha condição de parar de trabalhar para ficar de boa só estudando. Eu já tinha as minhas contas para pagar, apesar de não serem muitas, eu já tinha a minha vida, né? Não tinha como parar de ganhar dinheiro do nada. Então eu fui, nossa, a louca da pesquisa. Eu virei a louca da pesquisa. Eu comecei a pesquisar, adicionar todo mundo no Facebook, todo o pessoal dos ilustradores que eu acho que eu conhecia, e um ia me levando a outro, e eu conversava muito com o pessoal, tentava interagir o máximo. Enquanto eu ia praticando, eu ia postando meus desenhos também, e aí eu peguei um gosto por fazer isso, né? Outra coisa que foi muito importante também, no fim de 2014, foi a primeira CCXP que teve e eu fui como visitante e foi muito legal. Foi uma das coisas que me fez ter certeza de que era aquilo que eu queria, porque o Artist Alley era muito grande. Eu olhei e falei, cara, não é possível que eu tô ficando tão louca assim, que não consigo trabalhar com ilustração, porque olha o tamanho desse Artist Alley, tem gente do Brasil inteiro e o pessoal ganhando dinheiro aí, fazendo suas artes, entendeu? É isso que eu quero fazer. Infelizmente vou ter que começar de novo. Pela terceira vez. Mas aí acabou 2014 e acabou o curso da Quanta, né? Eu falei, não, mais um ano estudando. Aí eu peguei meu 13º de novo. Paguei o curso, dessa vez eu fiz, o primeiro que eu fiz foi desenho 1 e o segundo foi ilustração. Não tinha curso de desenho 2 ainda, hoje em dia tem. Aí fui fazer ilustração e de novo, na pegada. Nossa, desenhando muito, praticando praticamente toda noite. E em questão de um ano eu já consegui ver uma bela de uma melhora no meu desenho, assim. Eu consegui ver uma curva de aprendizado muito grande, até porque eu tava praticando muito. E quando eu comecei também, meu desenho nem era tão bom assim. E isso começou a me dar um gás pra querer pensar em fazer um portfólio online. O portfólio, todo mundo fala, ai meu Deus, o portfólio. O portfólio é basicamente os seus melhores desenhos num lugar onde você possa expor isso para que as pessoas possam ver. É só isso, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E eu sabia que eu tinha que ter um portfólio pra poder mandar para os estúdios poderem me contratar. Então eu comecei a organizar isso, com a ajuda dos meus amigos, da Quanta, dos estudantes, dos professores, me ajudaram muito. Eu fui
fazendo peças específicas para colocar no portfólio e para que eu conseguisse mandar isso para os estúdios, né? Fiz também uma puta pesquisa de quais estúdios contratavam ilustradores no Brasil, dos meus amigos de Facebook que eu tinha acesso a eles, perguntavam, você não conhece algum lugar que esteja contratando? Tô com vontade de ir para São Paulo. E sempre postando as coisas, sabe? Sempre alimentando minhas redes sociais. O pessoal também conseguia ver como eu tava me esforçando para fazer isso, como eu tava crescendo também. Aí eu consegui fazer uma lista de vários estúdios, várias agências, vários lugares qualquer lugar que poderia contratar um ilustrador em São Paulo, eu mandei meu portfólio. Recebi super poucas respostas e a maioria das respostas que eu recebi era tudo tipo, nós estamos abertos agora, não tem vaga, mas vamos guardar aqui o seu contato. Mas aí eu já tipo pegava isso, já tipo na raiva, na fúria da vontade. Aí estudava mais, postava mais, melhorava o meu portfólio. Então 2015 todo foi destinado a estudos e um desespero também, porque quando eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso, aí eu comecei a não gostar mais do que eu fazia naquele momento. Porque até então era muito tipo, não, isso aqui é de boa, eu gosto do meu trabalho. Mas 2015 foi tipo, meu Deus, eu tô desesperada para sair do meu trabalho, eu preciso ser ilustradora. Uma coisa que eu sou, minha filha, é obstinada quando eu boto uma coisa na minha cabeça. Eu já tava por aqui com arquitetura, inclusive, desculpa, colegas de trabalho, porque eu tava muito não na vontade mais de trabalhar com isso. E começou a bater aquele desespero. Tem uma hora que você tá no gás, é tipo, eu vou fazer isso. Mas depois de um ano, né, você fica tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não sei como fazer isso, ninguém vai me contratar, como eu faço isso, sabe? Você começa a ficar com dúvida. Aí 2015 acabou e eu ainda não tinha um emprego como ilustradora e eu ainda estava empregada como arquiteta. E eu ainda não tinha conseguido, mas eu falei, bom, mais um ano, aluna da Quanta, me matriculei pela terceira vez, no terceiro curso anual, eu fiz arte digital dessa vez. E aí quando começaram as aulas em 2016, eu continuei tudo de novo, tudo que eu tava fazendo. Um dos fins de semana que eu vim foi em fevereiro. Eu vim pra São Paulo no sábado e no domingo ia ter um evento, então eu dormi em São Paulo. Nesse domingo eu acordei de manhã e por um acaso eu recebi uma ligação de um amigo meu, que era da área, né, do mercado de ilustração, e ele falou, Bianca, estão procurando ilustradores pra fazer um storyboard pra uma concorrência numa agência tal, vai lá, não sei o quê. E aí eu falei, meu Deus do céu, que eu faço e tal. Eu contei já essa história num outro vídeo aqui do canal que chama Cara de Pau, se quiser clicar aqui pra ir dar uma risada na minha cara de noob, porque essa história é bizonha. Mas eu consegui, fui lá, fiz o trabalho, passei a noite inteira desenhando, a gente virou a noite desenhando. Mas depois que eu saí de lá, eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, é isso, eu tenho um trabalho na área. Pronto, consegui, sabe? Eu fiquei muito tipo, consegui, a barreira está cruzada. E esse trabalho foi o meu AIS, que eu falei, agora eu posso dizer que eu já trabalhei na área, tá tudo certo. Agora eu vou ser contratada, com certeza, era isso que estava faltando. No fim das contas, foi uma puta sorte. Porque um outro amigo ficou sabendo que eu tinha feito esse trabalho, que eu tinha adorado trabalhar em agência, porque a agência era maravilhosa. Nossa, parecia que eu tava trabalhando no Google, sabe? Então eu fiquei tipo, meu Deus. E aí esse meu outro amigo ficou sabendo que eu trabalhei, que eu fiz esse trabalho, e aí ele ligou lá com o Kai e falou, olha, tô sabendo de um lugar que tá precisando de ilustrador fixo para trabalhar em agência. Na verdade é um estúdio que presta serviço para publicidade, eles fazem 2D, 3D, tudo que precisar de audiovisual para publicidade eles fazem, e eles estavam precisando de um ilustrador iniciante mesmo, né, para trabalhar lá no estúdio. E esse meu amigo me indicou porque ficou sabendo que eu fiz o trabalho. Nossa, essa é a minha chance de brilhar. Era tudo que eu queria, uma entrevista em São Paulo, do jeitinho que eu queria. Eu vim para São Paulo fazer entrevista e eu trouxe o meu portfólio, que na época era aquele portfólio lá, entendeu? De gente que tava começando, tinha algumas peças assim, mas eu organizei ele bonitinho, levei lá na entrevista e o dono do estúdio conversou comigo e eu acho que ele viu que eu tava tão entusiasmada, que eu tava tão feliz e animada e eu, nossa, eu fui a pessoa mais esperançosa do mundo pra entrevista, que ele acabou me contratando e foi assim, e acabou o vídeo, foi essa transição, beijo, vai embora. Mas é isso, não, sério, de verdade, essa foi a transição. Eu consegui, em fevereiro eu tava trabalhando como arquiteta em Taubaté, em março eu tava trabalhando como ilustradora em São Paulo, mudei de cidade e vim pra cá. Então eu literalmente troquei de área de um mês pra outro, assim, era tudo que eu esperava, meus sonhos se realizaram, assim, sabe? Foi muito bom, era realmente tudo que eu queria e eu aprendi muito no estúdio. Então a transição pra mim, por mais que assim, eu fiquei 2, 3 anos estudando,
eu ainda era muito inexperiente. Nesse ramo você tem que praticar muito, você tem que ter muito tempo mesmo de trabalho e de mercado para você se considerar uma profissional experiente na área, sabe? E eu de verdade não considero que eu sou ainda, mas trabalhar no estúdio, eu fiquei 1 ano e meio lá. O que me deu foi o meu crash course de mercado de ilustração, sabe? Eu aprendi como lidar com o cliente, eu peguei muito contato lá dentro, conheci várias áreas que se conectam com o desenho, né? Fazia concept para 3D, então eu aprendi isso, aprendi a fazer um pouco mais de lettering, tudo que a publicidade precisasse de mim eu fazia, então a versatilidade da publicidade me deu essa base, foi muito bom pra mim, que tava aprendendo, que tava no começo, e a transição foi bem isso mesmo, sabe? Eu tive muita sorte, porque eu sei como é raro ter vaga para ilustrador em São Paulo, mesmo sendo São Paulo, sabe que São Paulo é o maior polo do mercado de ilustração no Brasil, e mesmo assim não é sempre que tem vaga para ilustrador, assim, não são muitos lugares. Eu dei muita sorte com o timing, mas também não foi só sorte, né? Eu tava procurando isso, eu tava estudando, eu tava postando para todo mundo ver, conversando com o pessoal, fazendo o pessoal saber que eu tava procurando isso, que era uma coisa que eu queria. Isso foi essencial para eu ter conseguido virar freela como eu sou hoje, sabe? Eu acho que sem a experiência de ter trabalhado no estúdio, eu não conseguiria trabalhar como freela, por causa de todas essas coisas que eu falei que eu adquiri quando eu fui trabalhar no estúdio. E isso é uma coisa que eu tenho muito medo também das pessoas que me procuram e estão nessa mesma situação de desespero, sabe? Muita vontade de trabalhar com ilustração, mas estão trabalhando com outra coisa ainda, em outra área, e as pessoas chegam num ponto onde eu também já cheguei, que é tipo, cara, eu vou largar tudo isso e eu vou viver de arte, eu não sei, eu abro uma lojinha, eu faço commission, mas cara, cuidado, sabe? Eu sei que dá muita vontade de largar tudo. Eu também quase larguei tudo uma época. Eu esperei, sabe, dar certo. E tem uma hora que dá certo. E se não deu certo ainda, cara, tenta mais um pouco, sabe? Melhora o seu desenho, pratica. Essas coisas demoram. Não foi porque eu consegui em 2, 3 anos que você também vai conseguir 2, 3 anos. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar. Depende do tanto que você pratica, depende da sua experiência, depende do seu estilo de desenho. Às vezes é uma coisa mais comercial, entendeu? Então todos esses fatores tem que levar em consideração. Não é só abrir uma lojinha, vou abrir uma lojinha e vai dar tudo certo e eu vou viver disso, sabe? Toma cuidado, não larga tudo. Tenta o máximo que você conseguir manter uma coisa certa para você conseguir trocar por uma coisa que é meio duvidosa. E mesmo se você for trocar, tenta ter uma reserva de dinheiro, sabe? Porque se você precisa daquele dinheiro todo mês, cara, mesmo eu que sou freela faz o quê? 1 ano e meio, quase 2 anos, tem mês que não fecha, sabe? Não é fácil. Ilustração é maravilhoso, eu não me arrependo, eu sou muito feliz hoje. Foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. Mas eu ainda tô aprendendo e eu ainda tô nadando, sabe? Tem mês que é difícil. Então, cuidado, sabe? Sonhos são bons, são ótimos, tenha seus sonhos, mas corre atrás com base e assim, não faz loucura. Isso é um conselho que eu posso dar pra vocês, com certeza, não faz loucura. E também, né, tipo, eu falei, nossa, 2016 foi maravilhoso e tal, mas também não existe felizes pra sempre, né? Eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, mas eu tenho outros desafios hoje. A gente precisa quebrar um pouco essa imagem de perfeição que tá no mercado de ilustração evoca e colocar um pouco o pé no chão e saber que tem coisa boa e tem coisa ruim também. Tem seus prós e contras, como qualquer outra profissão. Só que sendo uma coisa que você gosta, que você ama, além de todas as outras coisas, você lida muito melhor com isso. Foi o que aconteceu comigo. E outra coisa, se você tá nessa fase de desespero, nessa fase de estudar ainda, de conseguir melhorar o seu desenho pra você conseguir montar um portfólio, se você tiver meio perdido, tipo, o que eu estudo, o que não sei o que, eu vou deixar uns links aqui na descrição com cursos online que você não precisa vir pra São Paulo pra estudar como eu fiz, é que eu tinha condição de vir, mas eu tenho certeza que muitos de vocês moram longe de São Paulo, não tem como vir pra São Paulo. Tem curso online, tem muitos cursos online muito bons. Também tem um monte de vídeos de YouTube, um monte de material que você pode estudar mesmo de graça, que fica disponível no YouTube pra você. Então dá uma olhada nesses links se você estiver meio perdido. E principalmente não desiste, cara, porque assim, é difícil, assim, é foda, mas vale muito a pena se é isso que você quer. Ai, gente, eu sei que eu falei muito aqui, passou o tempo pra caramba aqui na luz, vocês podem ter percebido, mas eu acho que vai valer a pena fazer um vídeo um pouco maior, desmigalhando um pouco mais esse assunto, porque eu sei
quanto esse conteúdo fez falta pra mim quando eu tava nesse momento. Então eu espero que ajude a clarear um pouco a ideia de vocês. Eu fiz algumas perguntas também no meu Instagram pra nortear um pouco esse vídeo, né, pra saber que tipo de dúvida vocês tinham a respeito disso. Tentei incorporar as respostas que vocês me deram no meio do que eu falei aqui. Eu tô pensando também em fazer um outro vídeo ainda sobre esse assunto, com perguntas e respostas de vocês. Eu tenho certeza que vai vir uma enxurrada de dúvidas, algumas histórias pessoais que eu poderia responder em outro vídeo. Me digam aí nos comentários se vocês acham que é legal de fazer isso. E me segue também no Instagram, eu tô sempre postando coisa lá quando eu tô procurando conteúdo pra fazer vídeo. Vou deixar os meus links aqui na descrição também, de outras redes sociais se vocês quiserem dar uma olhada. Dá um like aqui nesse vídeo também, que você me incentiva a fazer mais conteúdo, mais vídeo pra vocês. E muito obrigada também pela paciência, por estar aqui, se você chegou aqui até o final, por ouvir como foi a minha experiência, como eu me senti, como foi a transição pra mim. E olha, não é fácil, mas é possível. E só isso já é o suficiente pra quem ama tanto um negócio e quer dar um jeito de entrar nisso, de fazer isso pro resto da vida. Então é isso, gente. Beijo!